Professora, aqui o compartilhamento já está autorizado. Se o senhor tiver alguma dificuldade, só me avisar. Tá. Começou a gravar? Começamos sim. Tá ok, então. É que eu não vi o aviso, tá? Só por isso que eu te pergunto. Tá. Então tá. Olá mais uma vez, então. Inicia a apresentação do terceiro bloco, né? Com base no texto da Christensen com relação a lidando com incerteza, né? Que também dá título à disciplina, tá? Então, uma breve introdução, né? Então, primeiro bloco a gente falou sobre por que planejar, né? Então, qual é a motivação de criar planos. Nesse segundo bloco a gente passou a discutir um pouquinho quando isso chega em administração, mantém-se essa relevância do porquê se planejar, o porquê do ato de planejar, tá? Algumas restrições de como isso acaba se solidificando na área de administração, que é ao qual a gente tem que ter, vamos dizer assim, vamos dizer assim, temos que ter conhecimento dessas restrições e ter consciência de como trabalhar com isso. Essa agora no terceiro bloco, com base no texto da Christensen, a ideia é justamente avançar na conscientização de que não há um contexto para a realização do planejamento. Os planos não são feitos em uma única perspectiva necessariamente. Então, muitas vezes, temos condições, contextos diferentes e problemas diferentes para planejar. E é justamente para solidificar esse entendimento que a gente passa, então, a trabalhar com esse texto. Tá? Essa, muitas vezes, está no âmbito da atividade laboral, né? A dificuldade de entender os diferentes contextos de planejamento e a necessidade de pensar ou planejar em relação a cada um desses contextos é muitas vezes uma das dificuldades que se apresentam, né, no âmbito da atuação do administrador. Então, por isso também a importância de fazer essa reflexão teórica, que também é prática no sentido de dar direcionamentos diferentes para como planejar e e que estilos devemos utilizar na hora de planejar em contextos diferentes. Eu vou carregar aqui a apresentação. Tá? Muito bem. Não é isso aqui, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora foi. Tudo bem? Tá? Tá Mais uma aparecendo vez. aqui. Tá aparecendo? Tá sim, já tá em modo exibição, tudo certo. Ótimo. Tá. Então, qual é a proposta do, do artigo, né, e da nossa discussão de hoje? Tá? É apresentar um método para reconhecer e lidar com a incerteza no planejamento e saber distinguir, então, como o processo de planejamento funciona em diferentes condições de incerteza. Tá? E como essas condições são variáveis, é importante nós termos, então, essa capacidade de identificar quais são as características contextuais que vão permitir com que, então, possamos ter formas de planejar e métodos, técnicas de planejamento mais adequados. Tá? O artigo é baseado nessas duas dimensões. Tá? Enfim, eu coloquei algumas cores aqui para facilitar também para quem tem assim, essa percepção visual também. Né? Quais são, então, os diferentes quadrantes e as diferentes características que funcionam, né, nessa proposição assim, de diferentes formas, né, estilos de planejamento. Tá? Na dimensão vertical, tá,
na apresentação do texto da Christensen, existem existe a dimensão vertical, onde então a forma como se faz, o conhecimento existente com relação aos meios de se fazer algo é conhecido ou não é conhecido. E na dimensão horizontal existe então a apresentação das finalidades, ou seja, quais são os propósitos, os objetivos desejados, tá? Então, de acordo com a finalidade, dividindo entre acordada e não acordada, e a tecnologia na dimensão vertical sendo conhecido, ou seja, existe uma forma de fazer sabida e conhecida e testada, ou não conhecida, são apresentados 4 grandes quadrantes, tá? Onde então nós temos 4 grandes condições e problemas de planejamento específico para se trabalhar, tá? Então a gente vai desmembrando cada uma delas para tentar então explorar como cada uma delas funciona. Tá? E também isso faz um elo com algumas das características apresentadas no primeiro texto. Tá? Então no quadrante A, onde então existe o predomínio da ideia então da tecnologia conhecida e da finalidade acordada, é o contexto onde então a tendência de previsibilidade é maior, tá? Então, como eu disse na apresentação da semana passada, tá? Isso significa menos incerteza, tá? Então, incerteza a gente nunca elimina, mas nesse contexto nós temos condições mais previsíveis, mais estáveis de atuação, tá? Aqui também a prescrição de procedimentos tende a ser muito mais efetivo justamente por causa da menor incerteza, tá? É claro, a gente sempre tem que ter em mente de que essas condições não são imutáveis, elas podem mudar, e ao mudar, muitas vezes nós temos que revisar a forma de planejar as ações. Tá? Então, como é que o processo de planejamento funciona e por que essa é, na realidade, um contexto onde, basicamente, administradores e administradores públicos também, né, em geral, se sentem mais confortáveis, porque as teorias mais amplamente desenvolvidas partem desse pressuposto, onde é possível, né, realizar planejamentos de rotinas mais padronizadas, onde a programação das ações funciona melhor, a regulação vai fazer muito mais sentido e a criação de manuais e regras vão ser muito mais efetivos, a replicação também é mais fácil, trabalhar com transparência e eficiência é muito mais são condições mais propícias, né? São condições onde as tecnologias também vão permitir, né, que os resultados sejam consistentes, tá? E a base do que a gente imagina de planejar, né, a ação de planejar, muitas vezes a gente pensa que é direcionada a fazer exatamente isso, a ter previsibilidade, a tentar poder replicar, a ter padronização e tudo mais, tá? Então, isso aqui muitas vezes é onde boa parte dos administradores se sentem confortáveis e é a situação que muitas vezes almejamos, tá? Então, se trabalhe, sim, pelo lado da finalidade, de que as finalidades sempre sejam convergentes e acordadas, e que se tenha, né, a base de como fazer com que esse objetivo seja sistematicamente atingido. Tá? Então aqui também ela apresenta então como as formas tradicionais, as teorias mais tradicionais de planejamento que ela classifica como racionalista, elas são preponderantes. Tá? Ocorre que, tá, aí a gente avança para o quadrante B, as tecnologias nem sempre são conhecidas. A forma como se chega a um determinado resultado não é exatamente bem testado ou não é consistentemente sabido. Tá? Mesmo e nesse quadrante B a gente está trabalhando no prisma, né, na ideia de que há acordo com relação ao que deve ser atingido. Tá? E na inexistência de uma solução comprovada, tá, o trabalho é justamente ir
pensando, né, em modos de lidar com o tipo de incerteza que é como se chega a uma solução de um problema onde a finalidade é acordada, mas as formas de se chegar a isso não são. Tá? Então ele é muito característico de vários problemas públicos, onde majoritariamente se tem uma convergência de que um determinado problema deve ser solucionado, mas não se sabe muito bem como. Tá? E aí, nesses casos, tá, é onde a busca das soluções passa por duas grandes linhas, que é a incremental, né, a famosa tentativa e erro, onde então a gente vai ter uma tentativa de experimentação, busca de iniciativas e ajustes ao longo do caminho para tentar melhorar e aprimorando determinada forma de atendimento de um determinado problema. E ou, por outro lado, o investimento em inovação, né? Onde então um processo de pesquisa de como resolver um determinado problema ele pode ser produzido, né, ao longo do processo de planejamento. Tá? Pois bem, aqui ainda, por ter uma convergência na ideia de finalidade, ainda há uma certa estabilidade, né, uma certa um direcionamento das ações de forma mais convergente. Tá? Ocorre que quando a gente avança para o quadrante C, aonde então é caracterizado pela finalidade não acordada, ou seja, há divergência no que se deve fazer, quais são os objetivos, isso acaba afetando, inclusive, nas condições em que existe uma forma conhecida de lidar com um determinado problema. Tá? Então, assim, existem formas conhecidas de resolução dos problemas em questão, mas o conflito quanto às finalidades acaba sendo o mote do processo de planejamento. Tá? Obviamente, em alguns casos, então, as tecnologias precisam ser adaptadas para tentar lidar com esses conflitos de interesses não convergentes, tá? E a existência dessa disputa, digamos assim, de finalidades faz com que, né, os resultados sejam dificilmente replicáveis, porque a natureza da divergência sempre vai clamar por o que a gente conhece como condições políticas diferentes. Né? Eles dificilmente no plano político vai ser possível replicar os processos ao qual o planejamento vai funcionar, que na realidade ou vão caminhar para negociação, ou vai ter algum processo de barganha, no sentido de tentar fazer algum tipo de arbitragem ou mediação, que é basicamente a tentativa de tentar atender, mesmo que parcialmente, as diferentes e múltiplas demandas conflitantes. Tá? Então, aqui também, quem trabalha no campo público, né, vai saber, sim, ou vai ter uma memória de N situações em que realmente assim, a divergência está no objetivo e não necessariamente em como fazer, e muitas vezes o como fazer também vai estar restrito em recursos escassos, tempo escasso, pessoal escasso, para conseguir atender demandas que não são compatíveis. E por fim, né, o texto vai apresentar esse quadrante D, onde então a tecnologia é desconhecida, ou seja, não sabemos nem como resolver e nem a finalidade está acordada, ou seja, também não sabemos em que objetivo, né, em que meio, dentro desse contexto, o que é quisto, né, o que é almejado pelo grupo, pela organização. E aí a gente tem uma situação mais perto do caos, né, uma situação onde instabilidade é generalizada, a incerteza vai responder tanto aos meios quanto aos fins,
então vão ter múltiplos objetivos ou objetivos desarticulados ou conflitantes. Não saberemos como atingir cada um desses fins diferentes e discrepantes. E isso faz com que o próprio processo de planejamento seja algo dificilmente organizado com uma direção única, com foco simples e que tenha um processo de comunicação mais fácil. Tá? E aí, obviamente, numa situação de caos, buscar alguma ordem, reduzir alguma incerteza, passar a ser crítico no processo de planejamento. Tá? E aqui a gente está falando assim, eu falei caos, mas também serve para situações de crise mais severas, onde então essa busca de ordem pode ter, segundo o texto, né, uma forma de resolução na base de algum líder, uma líder carismático ou carismática que vai infusionar confiança e propor alguma direção. Tá? Alguns casos a ordem vai estar relacionada a tentar descobrir ou determinar um problema a ser atacado e a partir disso, né, de definir o que é um problema e começar a tentar moldar e reformular os problemas existentes para que eles tenham algum grau de convergência. Tá? E aí isso faz com que então cada um desses quadrantes, tá, criem, né, um arcabouço, né, uma ideia de estrutura, né, para nós entendermos os diferentes tipos, né, de incerteza que nós estamos lidando num caso específico de planejamento. Então, uma das implicações desse método, né, dessa forma de compreensão do contexto, tá, é que, então, no ato de planejar, a gente tem que entender qual é o processo adequado de planejamento para lidar com os problemas existentes. Tá? Muitas vezes é necessário mudar os planos de acordo com esses parâmetros, tá? Para que os estilos de planejamento sejam adequados a cada um desses pontos. A forma de planejar também vai depender do tipo de operação em questão, tá? Porque muitas vezes nós temos processos mais padronizados e mais consistentes operando com uma lógica de planejamento e nós temos muitas vezes problemas de cunho mais político e de organização interna dos rumos que vai responder por algum outro quadrante e nesse outro quadrante a gente tem que fazer o planejamento de acordo com essas condições, tá? E mais para o final do texto, algumas implicações com considerações de políticas públicas no contexto dos Estados Unidos é apresentado, tá? O que eu reforço ali do que está no texto ali, tá? É que muitas vezes, tá, dois problemas podem acontecer vamos dizer, na compreensão dos processos de planejamento, tá? Uma vai ser chamada de programação prematura, tá? Que é onde então se tenta, né, forçosamente ou prematuramente entender que uma tecnologia é conhecida e começar a programar com base numa técnica que ainda não foi amplamente testada e amplamente pactuada, né? E também há casos em que então há o consenso prematuro, ou seja, uma predisposição de tentar apressar ou entender que as pessoas realmente convergiram com relação a uma finalidade que não era acordada e considerá-la acordada. Eu acho que, se eu não me engano, o exemplo é de uma política pública habitacional, onde então achavam que as pessoas tinham concordado e quando chega na hora de implementação as pessoas não manifestavam sua discordância com relação àquela postura, aquela forma de lidar com o problema em questão. Tá? Então, existem os riscos, tá, em trabalhar nas transições, né? Ou seja, se eu estou
num contexto onde eu não tenho uma tecnologia conhecida, de tentar avançar no processo de programação e, portanto, de tentar manualizar, padronizar de uma forma acelerada, mas sem ter essa técnica testada, e o problema de tentar fazer a transição do C para o A, onde eu não tenho o consenso de fato estabelecido, o processo de amarra das diferentes demandas ainda não é suficientemente bem trabalhado, e tentar avançar numa ideia de que sim, os objetivos já estavam estabelecidos e que haveria concordância na realização aquela ação, aquele conjunto de ações. Tá? E aí aqui eu avanço na ideia de outras implicações que não estão necessariamente no texto, tá? Mas que são reflexões que são interessantes também para a gente reforçar aqui. Tá? A primeira, é que muitas vezes a gente tem que reforçar, né, a ideia de que diferentes atores, tá, a existência de diferentes pessoas realizando, participando do processo de planejar, tá, mesmo que potencialmente isso obviamente é foco de compreensão de conflitos diversos, tá? Porque obviamente as pessoas têm percepções, conhecimentos, posições diferentes, tá? E a forma como o planejamento é concebido, elas podem ter, então, vamos dizer, a implicação de que, quando muitos atores participam, de que cada ator pode apresentar diferentes perspectivas, e isso faz parte do contexto de planejamento. Tá? A segunda, o artigo reforça, o risco, né, e o problema de assumir pressupostos de forma prematura. Tá? Só que também nas transições e quadrantes, muitas vezes a gente tem que entender que muitas vezes esses problemas de pressupostos ou transições não são simplesmente dados pelo contexto, tá? E que muitas vezes isso também pode vir de ações premeditadas, né? E tentativas de, vamos dizer assim, forçar que a mudança de quadrante também ocorra, tá? Mesmo que o foco seja tentar, no nosso caso aqui, né, tentar entender que a ação de organizar, ela deve trabalhar em cada um desses contextos. Tá? Então, o tensionamento, que é um exemplo que eu estou dando aqui, pode ser de fato uma ação política e organizacional para mover mudanças, tá? Ou eventualmente gerar instabilidade. Tá? E isso trabalhando em cima justamente da geração de incerteza, de forma premeditada. Tá? Que é aqui que eu falo aqui das pressões do A e B, C e D, e dos A e C e B e D, que é nesse quadro daqui, tá? Que não está no texto, reforço. Tá? Muitas vezes, então, em alguns contextos, nós temos o que eu chamo, né, de tensão sobre as finalidades, ou seja, em um contexto em que o objetivo estaria acordado, né, há tensionamento para que essas finalidades não sejam mais aceitas como dadas, não sejam mais aceitas como compartilhados pelo grupo ou pela organização. Tá? Então, nós podemos ter o que eu chamo aqui de tensão sobre as finalidades, e isso faz com que haja transições do campo do acordado para o não acordado, ou seja, do A e do B em direção ao C e o D. Tá? Em outros casos, nós podemos ter a tensão sobre os meios, ou seja, determinadas formas de se fazer, determinadas tecnologias, elas podem ser questionadas enquanto a sua efetividade ou a sua efetiva utilização. Tá? Isso eu chamo aqui de tensão sobre os meios. Então, por muito tempo se usou determinada tecnologia, vou dar um exemplo aqui, óleo de baleia, tá? Para extração de óleo. Basicamente, o que salvou as baleias hoje até o dia de hoje, né, foi
do início do uso do petróleo. E hoje o petróleo muitas vezes é questionado como forma de meio para energia frente a formas renováveis. E algumas formas renováveis também são questionadas quanto à sua sustentabilidade por não serem sustentáveis ou não serem replicáveis a longo prazo. E assim nós vamos. Então, isso é só para exemplificar como as tensões sobre os meios também pode ocorrer em um determinado contexto. Tá? E por fim, aqui, não está no texto também, mas que é uma observação, é que então essas transições mais diretas, principalmente nas diagonais, né, que é a do A para o D, ou do D para o A, do B para o C e o C para o B, elas tendem a não ocorrer. Tá? Então é muito difícil que se esteja numa zona de conflito muito alta, que é o D, né, onde nem a finalidade nem a tecnologia é conhecida, e migrar direto para o A. Do A para o D até é mais possível, tá? Mas nem sempre é o caso. E a mesma coisa, é mais difícil tu ter uma condição onde vamos dizer assim, a finalidade não é acordada e a tecnologia é conhecida, e migrar de uma hora para outra para o B, onde as condições são justamente opostas, onde então se acorda o objetivo, mas não tem tecnologia. Pode acontecer, talvez possa acontecer, mas elas não tendem a acontecer, dado o fato de que a tendência é tentar as condições migrarem para o quadrante subjacente ao lado, né, em vez de fazer os movimentos em diagonal. Tá? Muito bem. Então, isso basicamente então, são observações, né, e apontamentos com relação ao que está no texto. Tá? Então, antes dos últimos dois slides, são basicamente sistematizar o que está no texto, e nos últimos dois slides é reforçar algumas informações que não estão no texto, mas que são importantes para a compreensão, né, da ideia de planejamento, das condições de planejamento, usando esse referencial, mas sabendo que, adicionado uma camada, por exemplo, de conflitiva, e que esses tensionamentos não são exatamente naturais, né, e que são parte também do processo organizacional, nós aumentamos um pouquinho a camada de como o processo político funciona dentro das organizações, que particularmente tem características peculiares a depender do contexto da administração pública, e isso possibilita, então, uma compreensão assim, mais aguçada com relação a como identificar principalmente esses quatro quadrantes e as movimentações entre quadrantes das condições de planejamento. Tá? Então, isso sistematiza o texto, que a ideia, então, é utilizar justamente essa abordagem para que possamos, então, fazer um exercício de reflexão com relação a planejamento nessas variantes condições de planejamento. Tá bem? Então, era uma breve fala, eu fico aqui à disposição, então, para tirar as dúvidas, para que a gente possa aprofundar, enfim, e tirar dúvidas com relação ao texto, e alguma outra dúvida que vocês, porventura, tiverem, tá bem? Então, fica aberto para vocês, estou à disposição. Dúvidas, perguntas? Quem não está com microfone pode fazer no chat também. É sempre assim, a gente não tem dúvida na hora, quando vai fazer não lembra. Fique à vontade, por favor, estou à disposição.
Eu não sei se é bem uma dúvida assim, mas é mais uma questão que me ocorreu. ah, Estão me ouvindo? Acho que travou a imagem aqui. Não, estou te escutando bem. Tá. Não, mas uma questão que me ocorreu assim, eu gosto desses esquemas explicativos assim, ajuda a gente a compreender as coisas um pouco melhor e tentar refletir assim. Mas eu acho que é uma viagem que geralmente o pessoal tenta enfiar tudo no quadrante A, como se fosse tudo previsível e não lida com as coisas como elas são, né? E até a forma como os procedimentos que a gente tem que seguir, as regras dentro do serviço público para poder planejar as coisas e organizar, é tudo estruturado como se não existisse um grau de incerteza nas coisas, né? Como se fosse tudo mais previsível, assim. Aí, às vezes, é difícil planejar também dentro das limitações que a gente tem e dos procedimentos que tem que seguir, considerando esses outros níveis de incerteza, né? Está correto, Rafael. E é justamente isso o alerta que já foi levantado semana passada, né? Quando a gente, bom, apresenta a ideia de que planejamento tem algumas limitações dentro do campo da administração. E aqui a gente consegue ilustrar assim, com um pouquinho mais de detalhes e contraposição, que eu acho que é o que ajuda também a fixar, né? De, bom, mas por que que é tão diferente assim? E esse aqui, esse texto aqui nos ajuda justamente a fomentar e objetificar, no caso, né, qual é a condição de planejamento onde a questão da programação, a questão da rotina, a questão do estabelecer metas, onde isso tudo funciona muito bem. É onde a operação é estável, onde não se discute o que deve ser feito, tem várias coisas que a gente não discute que deve ser feito dentro da administração, de negócio, em qualquer outro lugar no campo público, e que o erro é justamente entender, né, que isso é a condição e isso sempre funciona para todos os processos de planejamento. E não é foi ressaltado já que não é diferente na administração privada, mas no campo público é ainda mais fácil de identificar como muitas vezes alguns processos eles funcionam de fato no quadrante A e que muitas vezes os padrões que alguns tentam estabelecer para a administração pública deveriam estar no quadrante A, mas a realidade do planejamento e dos processos de administração no campo público ele vai funcionar no C e no B. No B é quando existe um direcionamento para que realmente a gente deve combater a pobreza, que deve combater as mazelas, que enfim, existem, mas não se sabe exatamente como. E também vai ter muitos casos onde se sabe como fazer, né? Eu acho que ali um dos exemplos trazidos para o texto é justamente por exemplo, proteção à natureza. Bom, só para proteger a natureza tem que impedir a extração de madeira, grilagem, enfim, N coisas N ações que são sabidas como é que são. Bom, para proteger basta que as pessoas não entrem nos espaços que não podem entrar, não desmate, não assoreie, enfim. E muitas vezes não há consenso, porque, bom, aquele terreno pode ser usado para outra finalidade. Então há tensionamentos, há divergências. E é justamente essa reflexão que eu acho que esse texto traz, que ele é muito oportuno e que vai justamente nos abrir, né, a cabeça de que, bom, muitas vezes eu preciso trabalhar menos com o povo e muitas vezes na tentativa de negociação, na tentativa de criar consenso. Ou pelo menos saber que, bom, há divergências e eu tenho que saber que essas divergências estão dadas e que não é fácil fazer a convergência. Então não adianta eu querer estabelecer metas num contexto desse. Eu preciso
ultrapassar outras barreiras antes de começar a falar em ter meta, ter procedimentos padronizados, replicar resultados. Eu acho que essa que é a importante, vamos dizer assim, sacada desse texto. E aí, óbvio, cada um de vocês trabalha em empresas diferentes, consegue visualizar e refletir com relação a como realmente isso aqui funciona mais padronizado, porque as pessoas não discutem. Mas tem coisas do planejamento geral da instituição que muitas vezes a gente não tem concordância. E isso, obviamente, vai estar relacionado com elementos que são estratégicos de qualquer organização. E a divergência faz parte. Ou, se não tem divergência, é a questão de saber se vai andar por um processo de experimentação ou de inovação, que é majoritariamente um estilo que pode funcionar bem. Então, só que aí também não adianta tentar correr para... vou criar um manual, então. Pô, calma. Temos comprovação de que ele funciona, como funciona, estamos disseminando bem, ele é bem aceito, e assim por diante. Pessoal, dúvidas, perguntas, chat, Boa noite. sinal de fumaça. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Tudo bem? Tá aqui Professor, colega. Como está? Tá Tudo bem? Tudo bom. Prazer te ouvir aí. Que legal. Estamos aí tentando aprender um pouco o planejamento. Primeiro, parabéns aí pela apresentação. E eu queria entender um pouco assim aonde a gente entra, né, enquanto instituição pública, com as dificuldades, né, em relação a essa questão do engajamento das pessoas nos processos, às vezes essas questões que envolvem entrada e saída, né, de entes, né, no processo, e aí tu pode fazer um planejamento, mas aí tem toda uma mudança de planos, né, ou de planejamento, sim, quando tu tem uma entrada ou uma saída de alguém, e às vezes pessoas importantes no processo, né, e eu vejo que nós, pelo menos, né, eu posso falar nós que estamos aqui na nossa instituição, a gente tem uma dinâmica que é a frequente entrada e saída de colegas, né, dos processos, né, e inclusive a própria dificuldade da gente achar pessoas para fazer parte da equipe, para assumir às vezes os pontos chaves do nosso dia a dia, assim. Uhum. Como se planejar para que a gente tenha um menor efeito sobre essas situações, né? Que elas são inevitáveis, né? Não sei se existe um caminho, ou melhor caminho, ou como fazer isso. Marcelo, um cientista político, tá, na década de 50 para 60, ele identificou algumas características do processo de planejamento no campo público nos Estados Unidos. Tá? Que é caracterizado justamente principalmente no caso assim de universidade, funciona assim também no nosso caso, né? Onde as arenas decisórias têm participações fluidas, né? Ou seja, os membros que tomam as decisões entram e saem. Claro, ele estava pensando num processo de, vamos assim, uma Câmara, um Senado lá dos Estados Unidos, onde realmente faz parte do processo democrático, onde as pessoas entram e saem. Tá? Então, essa participação é fluida. E essa decisão é fluida ao longo do tempo, porque as pessoas entram e saem, e nessas decisões elas vão mudando ao longo do tempo, e isso vai criando justamente esse ponto que é o que nós deparamos no campo do gestão municipal, estadual, federal e, obviamente, qualquer autarquia ou qualquer órgão em que essas características se apresentam. Tá? Isso não está no texto aqui, é um outro termo que em inglês ele chama de modeling through. Ele chamou isso assim, tipo, meio que é uma adaptação que vai acontecendo ao longo do tempo e a política política pública, né? Ela vai se moldando e vai sendo alterada e adaptada ao longo desse processo, onde então, dada a fluidez dos participantes e, portanto, dos decisores e cada um tem suas idiosincrasias, né?
que é o que a gente vive no fato, assim, quem participa em qualquer fórum de decisão no campo público sabe disso, né? Mudou um indivíduo, muitas vezes, trocou A por B, mas o B pensa o oposto do A que estava antes. E a agenda é diferente. E isso ele chamou de muddling through, assim, que é meio que, tipo, ir moldando ao longo do tempo, tá? Só que, obviamente, esse moldar pode ser mais aleatório, né? Ou seja, mudou as pessoas, ou pode ser mais condicionado. Então, alguns autores vão trabalhar na ideia de que se pode condicionar um pouco mais por meio de estratégia, por meio de discussão sobre planejamento, justamente tentar condicionar que justamente esses caminhos tentem, né, ser moldados mais, serem mais direcionados e menos que fiquem menos ao sabor dos ventos de quem vai participar e por que vai participar. Tá? Então, assim, não existe uma técnica científica, ou seja, não é uma forma, como eu tinha a apresentação da semana passada, não tem uma fórmula pronta para resolver tudo de todas as formas. Isso é a primeira reflexão que é necessário ter no campo da administração pública, que não tem fórmula. Isso é muito condicionado, por isso que, obviamente, muitos consideram que a administração em si não é uma ciência, né? Porque não tem como eu dizer, não é assim, vai gerar assado. Mas a gente tem abordagens científicas que vão dizer que, obviamente, isso pode ser trabalhado, né, para que ele seja mais consistente. E, por exemplo, para o autor esse que eu citei nas últimas duas blocos, né, que é o Carlos Matos, que também é um economista, mas que trabalhou com essa ideia de que o planejamento precede, preside a ação, né? Ou seja, todo o processo de planejar vai preceder a ação e ao condicionar a ação, ele vai dar algum direcionamento. Isso tem que ser dado pelo coletivo. Então não há outra forma que não dizer que isso tem que estar sempre no radar. Nós precisamos saber que toda mudança de composição de qualquer órgão decisório, seja no nosso caso, Marcelo, consumo, seja no conselho da unidade, seja qualquer órgão colegiado, ele vai mudar as pessoas, vai mudar alguns interesses, mas que isso não faça com que se perca, né, necessariamente todo um processo de construção. E isso tem que ser trabalhado por manutenção de pessoas, por manutenção de registros, por manutenção de conhecimento. Isso faz parte de um trabalho administrativo mais invisível, menos glorioso, tá? Mas não necessariamente vai resolver. Um plano escrito não necessariamente resolve tudo. Que esses processos de negociação, esses processos de moldar, esses processos de conversar, esses processos de fazer com que se molde, né, esse processo de participações, ocorra. Tem fórmula. Se tivesse, provavelmente alguém já estava vendendo numa consultoria. Seria mais fácil de resolver todos os problemas políticos que a gente vive, e a gente sabe que não é exatamente assim. Então tem muito de estilo, tem muito da participação dos envolvidos. Isso, obviamente, gera algum grau de ansiedade, porque é a natureza da incerteza do nosso trabalho. Só que é justamente eu não conseguir conceber isso no plano consciente. Muitas vezes gera essa frustração, porque a gente acha, não, eu sempre vou. Aí tu larga de tudo, então deixa pra lá, deixa a vida me levar, o acaso vai nos levar, um dia vai dar certo. E, obviamente, pode ser que sim, mas muito provavelmente não. Então, assim, é trabalho, né, obviamente, mas ter consciência disso é muito importante. Tá? Eu dei um pouquinho de uma volta porque não tem como responder de uma forma muito direta e precisa que tu me perguntou, Marcelo. Tá bem. Não, mas acho que era isso mesmo, assim, eu tava pensando nisso. E eu acho que uma coisa que eu percebo, assim, claramente também é essa última fala tua, tá, que eu acho que é a questão de que muitas vezes, muitas pessoas, às vezes, já estão muito desgastadas com o processo e acabam abandonando o barco realmente, assim, né? De, eu não quero mais brincar, não vou me envolver mais, deixa que... Claro que isso às vezes tem uma questão
realmente de um desgaste grande, né? Uhum. Que é natural, assim, eu diria, às vezes, pelo dia a dia mesmo, né? Mas também tem a ver com essa questão, assim, tipo, tá, eu tentei, aí as coisas mudaram, agora eu vou ter que fazer um retrabalho de tudo que aconteceu, porque eu tava quase, ia dar certo e não deu, aí então vou abandonar, porque como é que é? Se era para dar certo, vai dar em algum momento, né? Nem sempre é assim, infelizmente, se a gente fosse pensar, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio para o Grêmio, né? Tentar manter as pessoas minimamente estimuladas e, claro, eu acho que o nível de consciência de que essas coisas, essa dinâmica de mudanças, entradas e saídas de pessoas do sistema, né, de uma maneira geral, Uhum. afeta o processo, mas que ao mesmo tempo não é o fim do processo, eu diria assim, né? Faz parte do processo, está dentro do Exato, processo, é o processo, né? exato. É essa que é muitas vezes a dificuldade de reflexão, tipo, mas por que troca? Porque podia funcionar bem de um jeito. Não, isso aqui, a natureza do processo, como ele foi desenhado, é justamente para que essas posições sejam fluidas. E o fluido é justamente garantir que não vai ter sempre uma pessoa dizendo o que é, como deve ser, de forma autocrática, unitária e constante. O processo democrático demanda isso. E a gente e tem flutuações muito fortes, o que também é legítimo. Que outra pessoa entre, ele vai funcionar de outra maneira. Tá? Ultimamente no Brasil metade gosta, metade não gosta, aí tu troca coisa, outra metade passa a gostar, outra metade não, mas enfim, isso faz parte da forma como as coisas são e a gente tem que aprender no processo também, que nós devemos sempre estar em constante aprendizado, né? Mas quando a gente entra dentro da administração pública em si, quando a gente está falando de política institucional, objetivos da organização, a gente acaba necessariamente tendo que conviver com múltiplos contextos de planejamento, onde alguns itens, assim, algumas formas de atuação, elas realmente podem ser mais programadas, podem ser mais padronizadas e a gente tem que focar e trabalhar, saber que aquilo dá para fazer aquilo, saber qual, no campo político principalmente, que a gente dificilmente vai ter 100% de convergência de objetivos, que as demandas vão ser conflitantes e a gente tem que saber negociar, mesmo sabendo, tendo tecnologia para resolver algumas coisas, que o recurso é curto, muitas vezes a gente não tem nem condição de fazer aquisições que sustentem políticas e atividades, e a gente vai ter que saber, bom, o que a gente vai priorizar? É A ou B, primeiro faz um, depois faz o outro. E o processo, como é coletivo, em grande parte da atuação na administração pública, em algum momento, em alguma decisão, ela vai ter que estar aberta para ou com um público maior, uma comunidade maior, mais tomadores de decisões, saber que isso aí faz parte do processo. E planejar nessas condições é que muitas vezes a gente acha que não tem como. Mas é justamente para. Não, a gente sabe, a gente não sabe o como, mas a gente sabe que tem que negociar. A gente não sabe. Eu tenho que ter. Tentativa e erro é muito fácil de dizer. Mas dá para fazer. Pô. Hoje o que para mim é tentativa e erro na URGS, por exemplo, é saúde mental. Todo mundo sabe que a gente tem que atender saúde mental. Eu conheço um indivíduo que vai dizer que isso é. Claro, sempre vai ter um que vai dizer que é bobagem. Tá? E não é. É uma situação objetiva, afeta as pessoas. Depois da pandemia, mais claramente, algumas situações dessas acontecem. Só que institucionalmente a gente tem que ir criando as políticas de acordo com os problemas. Alguém vai ser contra, talvez, mas a convergência é mais forte. A instituição está trabalhando nisso, eu tenho certeza que sim, mas em alguns casos vai ter alguma coisa que não se sabia, uma tentativa de estabelecer uma política, mas aí a política deixa de fora alguma coisa, a gente vai atender outra coisa. Aí lembra que tem mais uma terceira, tem uma quarta, tem uma quinta, aí tem recorrência,
Bom, mas aquilo funcionou, a unidade tal fez isso, inclui, e assim por diante. Então, quando se tem convergência, é mais fácil. Agora, nem sempre se trabalha com convergência. Aí é que a natureza dos gestores que trabalham com pessoas é posta à prova. E aí não tem fórmula. Aí depende de personalidade, de experiência, de cancha. E aí eu não tenho como dizer, faz assim. Só posso direcionar mais um pouco, tem que conversar, tem que negociar. Parece fácil, mas nunca é. Só fácil de falar. Tá bem, obrigado, gente. Obrigado, Takioshi. Professora, tem uma pergunta no chat da Ana Paula. Se a Tá? tecnologia é conhecida e acordada, pode haver falta de planejamento por meio das transições políticas? Pode. Só que aí. Mas se sabe como e não se faz é porque não se quer fazer. Aí entra aquela ideia do tensionamento quanto à finalidade. Então, tem, por exemplo, se sabe que se pode fazer um determinado atendimento, mas eu não quero mais fazer esse atendimento. Aí tu começa a dizer, bom, esse atendimento não é importante. Só que tu vai tensionando. Como aquela finalidade não necessariamente é o foco. Aí dá. Mas não se vai deixar de saber como é que resolve. Vai tensionar o objetivo. Isso acontece com uma certa frequência. Deixa eu ver. Esse caso da pandemia de Covid. Então, isso aí faz parte do exercício. Muito bem observado. Covid é um prato cheio para isso. Incerteza, tipos de incerteza. É um prato cheio. Eu fiquei pensando numa questão. Boa noite, primeiro. Boa noite a todos. noite. Eu fiquei pensando numa questão, talvez ela esteja meio capciosa, assim. Que acontece também com a psicologia, tá? Porque a minha formação é em psicologia, então, assim, também acontece casos em que ter um profissional de psicologia, né, por mais que a gente vá trabalhar com coisas incertas, com coisas que não tem, né, fugindo bem daquela linha de comportamento behaviorista, assim, né, muito vai se lidar com, assim, com a construção de uma espécie também de intuição, né, que vai ajudando, claro que não vem do nada, ela vem da formação acadêmica, vem de todo, né, de toda a trajetória, e ajuda em determinados contextos aí ajuda a deslanchar algumas coisas, ou constituições políticas ou tal. A minha pergunta ter um administrador sempre de suporte, por exemplo, pensando no contexto da URGS, tá? Ter um administrador sempre de suporte, por exemplo, uma direção de unidade, tá? Quando não é o caso, o diretor não é um administrador, né? Não faria bastante diferença, pensando, por exemplo, no contexto das gerências administrativas, né, em que o gerente seria, digamos assim, um vice-diretor administrativo, né, e o diretor tem o seu vice-diretor acadêmico também, para fazer, que é muito importante nessa parte política, né, para fazer essa parte de interlocução política, e trabalhar junto com um profissional que tenha a técnica, né, a formação conceitual e todo esse desenvolvimento que é muito parecido, né, na área de administração, comparando aqui psicologia que eu conheço com a administração, o profissional é muito demandado nesse campo mais de quando precisa dessa fluidez, né, demandado nesse âmbito da intuição, assim. A minha pergunta é, faria diferença? Porque isso pode nos indicar a URGS pensar numa política em relação às suas gerências administrativas, uma possível futura política de pessoal para quando abrir um novo contexto, tipo, sei lá, pelo menos parecido com o do Reúne, né, se possa ter um plano né, realmente de requisição de pessoal para isso. Olha,
É que há administradores e administradores, assim como há psicólogos e psicólogos e psicólogas também. Agora eu vou falar especificamente sobre administradores, tá? A gente tem, na URGS, por exemplo, mas é geral, né? A gente tem formações que são mais generalistas, né? Ou seja, formações básicas, mas invariavelmente algum direcionamento se dá na formação, né? Então, tu pode ter um administrador que tem foco mais em finanças, pode ter um administrador que tem foco em marketing, produção, gestão de pessoas, um misto de todos eles. E aí, assim, tipo, nem sempre se consolida na formação acadêmica necessariamente esse perfil político. Muitas vezes é contingente à própria experiência. Claro, qualquer administrador que começa a atuar principalmente em qualquer contexto, tá? Em média e grande empresa, principalmente, isso aí, obviamente, se torna claro, tá? Os administradores que eu conheço que fazem parte da universidade, principalmente os formados na URGS, né, rapidamente se encaixam e entendem as dinâmicas, porque tem informação para entender as diferenças. É justamente isso tudo que a gente dá em aula. Assim, tipo, entendem diferentes contextos, sabem, enxergam os processos administrativos, enxergam problemas que são de cunho mais político, de decisório, né, mais do que necessariamente procedimental. Mas não é assim como um psicólogo não necessariamente vai ser pode ter um psicanalista e um comportamentalista vindo na curso, um primeiro, um segundo e o terceiro pode ser sei lá, terapeuta. E aí o que a gente faz? Entendo. Uhum. Não necessariamente é tão simples, porque a vida das pessoas, mesmo tendo formação profissional, necessariamente carrega as especificidades de um contexto. A gente aporta na ideia do concurso, as pessoas mais bem qualificadas estão vindo, elas vão se adaptar porque tem uma formação profissional. Eu acho que nesse sentido caminha bem, tem os cargos de administradores que são puxados pela universidade, mas que sempre tem casos de gente que se adapta num lugar, não no outro, sai, briga com fulaninho, fulaninha, desentende, sai, vai para um lugar, vai para o outro, isso faz parte. Acho que isso aí não tem muito como, isso aí também faz parte da natureza da organização. Então eu sei que é capcioso, mas eu também tenho dúvidas, assim, tipo, claro, sempre um administrador vai saber administrar, de alguma maneira, e vai saber conduzir as suas funções como administrador. E sim, tá, a grande maioria dos diretores, eu devo ser uma das poucas exceções, não são administradores formados, e são gestores. Uhum. Isso não há como, é biólogo, é médico, é dentista, é cientista político, todo mundo é gestor aqui. Uhum. É fácil, não é? A maioria leva no senso comum e capacidade de raciocínio, com certeza. Ter administradores formados ajuda, com certeza. Corta caminho, não há dúvida. Tem gente que sente dificuldade, eu não tenho dúvida. Tá em cargo de gestão, sem ser gestor, não é fácil. Claro que o caminho até chegar a diretor muitas vezes nos obriga a ter trilhas, né, de ações que são administrativas dentro da própria unidade. Então, as pessoas aprendem na prática, mas não é simples. E sim, então, é por isso, sim, sempre ter administradores na unidade, ter encargos que são administrativos é importante. Na minha unidade, a gerente é formada na URGS e é excelente. Assim. E outros administradores que eu escuto que trabalham na universidade sempre estão em cargos interessantes. A sua gerente é administradora de formação? Sim. Ah, legal. Isso é nesse sentido que eu falo, sabe? Porque às vezes me parece que eu já tive alguns cargos de gestão também complicados, assim, às vezes é isso, a gente meio que se sente jogado, sabe? Por não ter a formação, é muito sofrido, é muito complicado.
E aí eu penso no sentido de bastante estratégico sempre ter, né, ter um gerente formado em administração para dar suporte a uma direção de unidade. Nossa, poderia, me parece, é uma coisa bem me parece, né, não tenho dados sobre, né, mas me parece que poderia ser uma coisa muito interessante para se pensar numa política de dimensionamento pessoal para URGS, assim, né, Mas em alguns casos também abrir formações, como as especializações existentes na universidade, para formação de quadros, mestrado, também. doutorado. Então, são alternativas. Perfeito. Também tem muito administrador ou pesquisador em administração que vem de outras áreas, de engenheiro, psicólogo. Tem alguns colegas que são formados como psicólogos na formação, graduação, mas fizeram mestrado, doutorado na área de administração. Então, ajuda, não tenho dúvida. Perfeito, obrigada. Bem, então esses são os direcionamentos, tá? É óbvio que algumas dúvidas vão aparecer enquanto estiverem mentalizando a realização do exercício, tá? Aí a Marissa vai ter um pouco mais de trabalho junto com o pessoal aí, mas tá tudo certo. Tá bem? Se tiver alguma dúvida, mais alguma coisa, estou à disposição. Se não, então ficamos à disposição ali para a realização da tarefa desse último bloco. Agradecer vocês por estarem fazendo esse curso, desejar ainda que sigam aí firmes aí, tem na trajetória desse curso que a gente desenhou para justamente tentar fazer essas reflexões necessárias no campo da administração pública contemporânea e que, obviamente, todos nós que trabalhamos no campo público sabemos que os desafios são enormes, mas as necessidades também que a gente precisa continuar firme para atender as diferentes camadas, né, da população e do campo, no meu caso, da educação e de muitos de nós aqui, né, e seguir firme aí no atendimento do povo, né, da nossa gente aí para conseguir superar as nossas dificuldades esse ano mais ainda com essas enchentes aí que aqui no Rio Grande do Sul nos afetaram de forma tão impactante aí. E seguimos firmes, tá bem? Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Fico à disposição. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, Boa pessoal. noite. Boa noite.